né, a articulação aí, o tabuleiro do xadrez movendo as suas peças, né, assim que acontece, infelizmente, por alguns lados, né, essas trocas, esses toma lá das casas, eles vão acontecendo justamente em dias aí que são importantes de votação, né, a gente vai vendo ali como a gente viu agora essa liberação dessas emendas que aconteceram aí pouco antes também da votação e tem toda essa troca ainda ministerial de cargos, há uma grande expectativa ainda por outros cargos de segundo, terceiro e quarto escalão também que estão sendo ainda negociados para as outras pautas que ainda estão paradas, como o CARF e o arcabouço fiscal, inclusive, né, que a gente vai falar mais sobre isso. A reforma tributária, ela foi bem recebida, a aprovação dela foi bem recebida por empresários e economistas. Na visão deles, a mudança acaba representando uma vitória para o país, que vai passar a ter, então, um sistema tributário moderno e mais próximo das economias desenvolvidas. O grande ponto que foi ali ressaltado foi a simplificação destes tributos e a possibilidade do Brasil ganhar competitividade e até segurança jurídica. Do lado da produção, empresários acabam acreditando que será, então, um divisor de águas, viabilizando o desenvolvimento de projetos de agregação de valor no país. E, se bem implementada, vai reduzir, na visão destes, né, especialistas, substancialmente o diferencial ali de custo do Brasil. Pois é, a reforma tributária pode inclusive gerar um impacto de 2,39% no crescimento do produto interno bruto do Brasil até 2032. O cálculo foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O resultado que a reforma pode gerar na economia brasileira se deve não apenas à simplificação, mas principalmente ao reequilíbrio no pagamento dos tributos. A análise destaca também o impacto positivo no mundo do trabalho. A mudança nos tributos pode trazer ganhos reais na produtividade, porque vai estimular o aumento da oferta de emprego aqui no Brasil. Paulo, inclusive eu estava lendo vários comentários e repercussões a respeito da reforma tributária, inclusive grandes empresários, né, presidentes de bancos, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, enfim, uma série de presidentes de bancos falando que é uma medida técnica, né, e que vai simplificar todo o arcabouço tributário aqui no Brasil e que isso tende a ter, ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, uma perspectiva de que o Brasil pode superar o desafio do crescimento de longo prazo, sustentável e robusto. Ou seja, muitas pessoas estão colocando fichas, né, e apostando fichas importantes no crescimento do país, um crescimento sustentável ao longo dos próximos anos, justamente por conta dessa mudança no arcabouço tributário, que pode trazer mais competitividade, mais produtividade, mais simplificação à economia brasileira. Inclusive, falando que as empresas atualmente gastam muito dinheiro, muito tempo e um tempo precioso apenas para conseguir seguir corretamente todos os regulamentos tributários para conseguir pagar seus impostos, né? Por conta dessa complexidade toda, gasta-se tempo e dinheiro apenas para entender o que deve ser feito e pagar exatamente o que tem que ser pago. Dizem que, além de oneroso, gerava insegurança jurídica, porque um tributarista interpretava a legislação de uma forma, outro tributarista interpretava a legislação de uma outra forma totalmente diferente e o mesmo caso de estudo. Enfim, dessa forma, com a reforma tributária, com todas as críticas e interrogações ainda que precisam ser feitas em torno desse texto, parece que o empresariado brasileiro ficou bastante contente e ficou bastante satisfeito com essa reforma que foi aprovada na noite de ontem, já madrugada dessa sexta-feira. É um assunto bem complexo, né, Felipe? Inclusive, né, divide ainda bastante opiniões. Há, né, muitas pessoas ainda reticentes em relação à questão da reforma tributária. O fato é que o sistema tributário brasileiro realmente é complexo, como o Felipe bem trouxe, né, e essa visão aí de que poderia, né, essa simplificação poderia ser importante já num curto prazo, onde ficaria muito mais claro essa questão das tributações, isso facilitaria a produtividade. Mas há também, né, muitos que acreditam aí que não é o milagre tão esperado, né, quanto estão se colocando em cima dessa reforma tributária, né, como se ela fosse realmente uma salvadora, como a própria ministra Simone Tebet falou, que era bala de prata a ser usada. Enfim, a gente tem ainda também alguns detalhes, né, que ainda trazem ainda ali algumas inseguranças para determinados setores que vão, né, que eram beneficiados com algum tipo de isenção e que agora vão passar a ter ali essa tributação.
traz também, segundo, né, alguns estudos que são divergentes, já há quem acredite, alguns especialistas, eu li ali um estudo, Felipe, que já poderia mostrar ganhos econômicos de 4% a 10% ali ao longo da fase de implementação. Há outros ali, estudos que colocam até 20% para os próximos 12 anos, né, da aprovação depois da reforma tributária. O fato é que ela ainda divide, né, tem muitas pessoas que ficam ali muito divididas, sem entender, faltou um pouco mais também de esclarecimento em relação a esses detalhes, a esses pontos de tributação em si, do percentual, apesar que a gente lembra que a questão da alíquota em si, né, para muitos setores, isso é uma lei complementar que deve ser votada depois. Reforma tributária que durante anos e anos, assim, décadas, né, vamos dizer assim, foi um dos grandes assuntos a ser discutido lá na casa. Agora, então, aprovada e vamos ver, né, vai para o Senado, tem outra discussão ainda, vai para o Senado, vamos acompanhar quais vão ser ali as alterações que possam acabar surgindo também lá no Senado Federal. Pois é, Paula, esse é o grande fato que a gente tem que monitorar ao longo dos próximos dias. Provavelmente só vai para o Senado depois do recesso parlamentar, mas eu já tenho ouvido alguns senadores falando contra a reforma tributária, alguns senadores falando que precisa entender melhor como que foi dada essa construção da reforma tributária, para entender, para ler todas as páginas do texto substitutivo da reforma tributária, dessa proposta de emenda à Constituição, justamente para poderem fazer algumas alterações ou fazerem algumas sugestões para aprimorar o texto. Claro que a gente sabe que não é a reforma ideal, e isso está muito claro para a maioria das pessoas. Só porque a gente fala que uma parte da população gostaria de uma reforma, outra parte da população gostaria de uma outra reforma, um setor da sociedade gostaria de uma outra reforma, a gente já consegue perceber que essas divergências muito provavelmente não conseguiriam haver consenso, né? E que alguém sairia prejudicado ou sairia desgostoso com a reforma tributária. Então, é uma reforma possível, que é o que muita gente tem falado. Uma reforma que está há 35 anos sendo debatida no Congresso Nacional, é uma reforma que já vem de outros governos e cada um tentando, né, equilibrar os pratinhos ali para construir uma reforma tributária viável e possível, e nesse momento chegou uma hora em que todos se concentraram nos esforços para conseguir passar. E repito, não é a ideal, muita gente falando contra, gente falando que é uma reforma, entre aspas, pegadinha, porque vai trazer consequências negativas para muitos setores, consequências negativas para a população, consequências negativas para o agro, para o serviço, enfim. Tem gente falando que é uma reforma que você vai levar gato por lebre. Agora, é a reforma que passou. A partir daqui, o Senado Federal vai ler esse texto substitutivo, os senadores vão debater esse texto, vão fazer propostas acerca desse texto e, claro, provavelmente vão fazer alterações, porque é muito difícil, Paula, isso a gente já viu na discussão do arcabouço fiscal, que o Senado Federal simplesmente carimbe o texto que veio da Câmara dos Deputados. O Senado já alertou, inclusive, nenhuma nem duas vezes, que não é um carimbador da Câmara dos Deputados. Os senadores querem ter o seu papel, justamente, de propor a legislação, já que eles são do poder legislativo. Os senadores querem também ter o seu protagonismo, porque a gente viu, né, o quanto de protagonismo, quanto de holofote a Câmara dos Deputados ganhou nos últimos tempos, né? Os deputados dando entrevista, os deputados indo a plenário fazer discursos, os deputados comentando e articulando. Os senadores querem também, não é uma questão apenas de ego, mas é uma questão regimental. Os senadores têm o direito de fazer as suas articulações e os seus comentários. Então é improvável que o texto, do jeito que está, ele vá passar no Senado Federal. O Senado vai fazer alterações e muito provavelmente em breve, Paula, a gente vai ter novas discussões na Câmara dos Deputados a respeito das alterações propostas pelos senadores que vão discutir essa proposta de reforma tributária.